Sou Valentim Nardelli, conhecido por Nardelli, né? Sou aposentado e também advogado, eu continuo advogando. E resido em Navegantes há quase 24 anos, agora em janeiro vai dar 24 anos. E estamos aí, junto com o povão, agora mais uma vez, querendo o apoio do povo de Navegantes, do eleitor de Navegantes, para ser o prefeito da cidade. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Bem, referente ao aeroporto, nós vamos buscar junto ao governo federal que se corrija esse edital, né? Vamos ter que fazer uma pressão, pegar os deputados federais de Santa Catarina, governo do estado, para que a gente não deixe Navegantes ter esse prejuízo, né? De ter um aeroporto, vamos dizer assim, capenga, né? Então nós vamos trabalhar junto ao governo federal, vamos mobilizar toda a comunidade política, né? Da região e de Navegantes também, para conseguirmos esse intento de viabilizar uma privatização. E, na verdade, eu sou contra as privatizações, mas quem sou eu para dizer que não deve privatizar, né? Mas nós vamos buscar uma forma de que o aeroporto seja, uma vez privatizado, mas que seja de acordo com aquilo que já estava planejado. Não é possível retrocesso. E eu acredito piamente no presidente Bolsonaro, na sensibilidade dele, e nós já estamos tendo contato com ele, com os órgãos lá, e eu creio que vai dar certo. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Bem, eu digo para você, não querendo falar mal de Navegantes, né, mas sim das péssimas administrações que ocorreram até hoje, né, quando o único objetivo de quem administrou até hoje foi pensar em si próprio e naquele grupinho. Basta dizer que a máquina está inchada, que é uma coisa extraordinária, né? E, então, o que a gente vai ter que fazer é gestões voltadas ao turismo. Entende? Vamos ter que fazer com que Navegantes, que descobriu a vocação de ser uma cidade turística, que a indústria sem chaminé funcione. E tem maneira de se fazer. Tem N coisas, né? Principalmente a recuperação da praia e os investimentos que tem que se fazer na praia. E também na divulgação, né? Por exemplo, nós planejamos a Festa Nacional do Construtor Civil e Naval. Isso já vai dar uma alavancada, porque quando eu fui prefeito em Laurentino, eu coloquei o município de Laurentino no mapa do mundo inteiro, graças à Festa Estadual do Queijo que eu fiz. Então, isso também, né? E homenageando, inclusive, o nosso construtor civil e naval, porque a essência de Navegantes é isso. Né? Como você já falou, nós temos porto, aeroporto, temos a BR-101, que corta Navegantes, e a BR-470 que se inicia em Navegantes. Então, desde que fui candidato a primeira vez, e insisto em ser candidato, e peço ao povo de Navegantes que me dê essa chance, né? Porque não é possível, um município que nem o nosso, que é privilegiado de toda forma, o dinheiro, que é R$1 milhão por dia, vem assumir assim e ninguém faz nada. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Bem, o nosso lema
Desculpe, eu não lembro o seu nome. Fran, o nosso lema é zero corrupção, transparência total e a pessoa em primeiro lugar. Então, quando eu digo zero corrupção, é zero mesmo, sabe? É acabar. Mas alguém me disse na DEL, você não consegue. Consigo! Ainda porque eu sou pós-graduado em administração pública, eu tenho a obrigação de saber os mecanismos necessários para acabar com isso. E é preciso que aquele que se propõe a ser o prefeito, ele esteja desarmado da vontade de ter muito. Então eu hoje sou bem estabilizado, os meus filhos já coloquei todos eles, já tenho as coisas deles, né? E eu não preciso encher o bolso de dinheiro para poder, depois, quando eu morrer, deixaria dinheiro para eles. Não. Tanto que eu assinei um documento público no cartório de que, se eleito for, eu só receberei 50% do salário de prefeito. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Semasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Bem, pena que o tempo é pouco, mas eu vou lhe dizer que a gente já tem um planejamento, já tem um estudo feito sobre a captação de água do Rio do Peixe, lá do Rio do Peixe. Tem toda a viabilidade. Navegantes consumia, pelo menos no ano passado, segundo o engenheiro que fez esse levantamento para nós, 225 litros segundo de água na alta temporada. Na baixa 175 litros segundo. A captação lá, o estudo que nós fizemos, nos garante os 175 litros por segundo para a baixa temporada. O que nós vamos, de repente, no primeiro momento, é ter que comprar na alta temporada 50 litros segundo. Hoje a Semasa fornece 175, é lógico que ela vai nos fornecer tranquilamente os 50 litros por segundo para nós termos água suficiente. Se precisar mais da Semasa, a gente compra, mas nós vamos ter os nossos 175 litros por segundo nossos, de Navegantes. Estou já elaborando um projeto, uma licitação pública, um modelo de licitação pública, para já no dia 2 de janeiro lançar a concorrência para a construção do entubamento que traga e a estação de tratamento. É simples, não é muito dinheiro. Com 50% do que um prefeito desviou, 16 milhões, com 50% daquele, hoje dá para nós ter água própria. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Tem que ser uma ação decisiva e corajosa, né? De investir o dinheiro corretamente, acabar com toda espécie de corrupção e ter dinheiro para isso, entendeu? Então, quanto à questão propriamente da travessia, o nosso projeto prevê a construção da ponte e ela sai do papel, sim. Alguém me disse, mas vai buscar dinheiro onde? Nós vamos economizar, nós vamos reduzir, por exemplo, de 17 secretarias para 8 secretarias. Como pós-graduado em administração pública, eu tenho certeza de que com 8 secretarias você toca. Isso dá diminui os gastos violentamente e acabaremos de 299, 300 cargos em comissão que tem, no máximo, nós vamos ter
uma centena, no máximo. Eu creio que, pela experiência, com 70, 80 cargos em comissão, nós haveremos de tocar a prefeitura tranquilamente. Ainda mais hoje com a internet, tudo é muito fácil. Né? Antigamente precisava um monte de gente para atender, hoje faz tudo, quase tudo pela internet. Né? Vamos viabilizar o IPTU e coisa, tudo pela internet. Não vejo por que ainda não se fez isso. Entende? A pessoa vai ter que ir lá enfrentar uma fila. Tá. Mas com relação à mobilidade urbana, nós vamos cumprir à risca a lei que determina um prazo, que eu não me recordo qual é o prazo, a lei federal, de que todos os municípios deverão ter o seu projeto de mobilidade urbana. E nós vamos, sim, as ciclovias fazer de forma diferente, fazer com que funcionem, né? Não todo mundo atrapalhando todo mundo, enfim, e melhorar as ruas, porque as nossas ruas realmente são de traçado sem igual, que nem diz o nosso hino. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Bem, primeiro, no nosso plano de governo, né, está aqui que nós temos uns modelos muito eficientes, muito cômodos de ponto de ônibus. Isso já é determinação. Aí, quanto ao não me fugiu a pergunta. Quanto ao edital, eu já tenho dito em diversos meios de comunicação, em diversas reuniões domiciliares e coisa, de que não tenham dúvida que nós vamos sim lançar um edital para até mais de que uma companhia de empresa de ônibus, né? Para que nós tenhamos o transporte tipo circular, que nem tem em Blumenau, que nem tem em Rio do Sul, a gente chama assim de circular. Em todos os bairros de Navegantes, e de uma forma de que seja horários bem próximos de passagem desses ônibus, porque hoje em dia tudo é tão rápido e não se tem mais tempo para perder num ponto de ônibus esperando ônibus. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Primeiro, é preciso gastar o 25% constitucional, mas gastar investindo corretamente. Entende? Primeiro isso, né? São 250 mil reais por dia. Tudo bem, tem 54 escolas, mas estão ali caindo. Então nós vamos ter que meter a mão nisso aí também. E com economia, cortando toda espécie de gasto e zerando a corrupção, você faz muito pela educação. Nós vamos então reformar as escolas, não há dúvida quanto a isso, e o nosso projeto ele vê psicólogos e assistente social atendendo integralmente, né? Implantar, por exemplo, no bairro São Paulo, o ensino médio, segundo grau, né? Que no meu tempo era segundo grau, agora é ensino médio. Um programa efetivo de creches em todos os bairros, né? Inclusive em 3 turnos, que é muito necessário. Mas não só isso, aí tem a valorização do professor, como todo servidor, claro, cursos para os professores, uma merenda escolar digna. Veja que teve uma escola, segundo me informaram, que os professores tiveram que comprar papel higiênico porque o município não supriu. É uma brincadeira, né? A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Você realmente falou corretamente, Fran. A saúde de Navegantes está na UTI.
Então a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um jeito de não deixar ela morrer, porque se bobear, ela morre. Quer dizer, é irônico, mas quer dizer, não está funcionando mesmo, né? Então nós vamos com certeza dar todos os esforços para que, primeiro, não falte remédio, porque, meu Deus do céu, né? Falecido Tancredo Neves nos deixou um legado. Ele dizia o seguinte: em uma nação, e isso vale para Navegantes, um município, em que tiver uma só pessoa sem saúde, sem pão, sem teto e sem letra, e eu acrescento, sem segurança, toda a prosperidade será falsa. Então nós vamos construir a ponte? Vamos, não é? Vai ser uma realidade. Mas só que primeiro a pessoa. Primeiro a pessoa. Se nós tiver que demorar um ano a mais para a ponte, nós vamos demorar. Mas a pessoa em primeiro lugar. Esse é o grande projeto. O senhor já foi prefeito de Laurentino, tentou ser prefeito de Navegantes em 2000, mas não teve sucesso naquela eleição. Em Navegantes, o senhor chegou a assumir como suplente de vereador em 2017. É advogado e agora busca novamente concorrer ao executivo da cidade com uma chapa pura do Avante. O partido é pequeno na cidade e o senhor decidiu concorrer então em chapa pura. Além de reduzir a chance de votos, não é um risco de uma eventual vitória sua ficar isolado sem apoio da Câmara de Vereadores? Não tenho preocupação quanto a isso. Por quê? Porque a gente vai apresentar projetos bons, entendeu? Então, por exemplo, já no dia 1º de janeiro eu vou mandar uma medida provisória visando melhorar o atendimento do município, por exemplo, na PAI, na AMA, naquelas instituições dos animais, do bombeiro voluntário. Já no dia 1º eu já vou assinar uma medida provisória para poder dar uma valorização para esse pessoal que faz um grande serviço na comunidade. Então, duvido que os vereadores vão contra, entendeu? Mas, de toda forma, eu queria também corrigir, porque eu não fui candidato no 99, eu fui candidato no 2000 e 2004, em Laurentino. Então, veja bem, eu enfrentei naquela eleição, nós éramos 6 candidatos. Eu só perdi pelo seu Deba, que é uma fábula na política de Navegantes, né? Só perdi por ele, fiquei em 2º lugar. Agora, com 9 candidatos, eu dizia isso para os outros. Para não deixar aqueles que já meteram a mão no dinheiro voltar, eu dizia para os outros: venham comigo, que eu tenho experiência, sou pós-graduado em administração pública, juntos nós não vamos permitir a volta desse pessoal. Mas daí cada um achou que não, mas Nardelli não, o Nardelli já foi 2 vezes. Tá, e daí? Quantas vezes o Lula concorreu e se elegeu? Um ex-prefeito de Rio do Sul, que hoje é falecido, o dono da antiga Rochinol, todo mundo lembra do café Rochinol, né? Ele concorreu pelo menos 5 vezes. Eu trabalhava em Rio do Sul, inclusive, eu era funcionário do Banco do Brasil, quando o pessoal dizia: essa vez nós vamos votar para o Soldatelli para ver o que ele quer fazer, porque esse homem quer tanto ser prefeito, e eu me julgo que nem ele. Eu quero tanto ser prefeito de Navegantes, eu vim de Navegantes para ser prefeito, e quero pedir uma chance para esse povo, para eu mostrar a capacidade que eu tenho em função do que eu aprendi nos bancos da escola, sobretudo sobre administração pública.